Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema, e hoje eu gostaria de falar sobre Ismael Ivo e a erudição. Não conhecíamos Ismael Ivo na nossa grande maioria, ou seja, eu sou uma pessoa relativamente informada, gosto de ler e estou constantemente assistindo televisão, por exemplo. E por que não conhecia e por que a maioria esmagadora dos brasileiros talvez não conhecesse Ismael Ivo? Eu gostaria de falar a respeito dessas coisas. Mas antes, eu gostaria de chamar você mais uma vez, de convidar a você a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Ao se inscrever, acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E além de você participar, dar like, sobretudo, compartilhe. Sobretudo, se você compreende a importância deste canal, que advoga a importância da presença do professor no debate público, principalmente os professores do ensino regular, que vão da creche até o ensino médio. Então você, professor, ainda não estamos nos canais mais tradicionais, nas mídias com o seu devido CGC, mas através destes canais digitais podemos nos manifestar. Então você, professora da creche, faça o teu canal, seu grupo de Facebook, esteja dialogando. Vamos inundar a sociedade com a narrativa do professor. Essa grande multidão que passa pela escola pública e vai para a sociedade precisa compreender a importância da voz do professor, da narrativa dos professores, para que essa grande multidão não vá para a sociedade desprezando ou fingindo que despreza a ciência, neste verdadeiro culto à ignorância que está acontecendo no Brasil hoje, principalmente. Porque essas teorias da conspiração em outros países, em países da Europa, nos Estados Unidos inclusive, faz parte de uma coisa meio folclórica, que se constrói através também das redes sociais. Porém, no Brasil, a ignorância, a teoria da conspiração está se tornando uma questão política, uma questão de Estado. Isso é o que não pode acontecer. O Estado precisa se organizar com técnica, com ciência, com um mapeamento da sociologia, com a compreensão histórica da nossa realidade. Um Estado não pode se organizar com teorias da conspiração. Isso não convém. Então, por isso, é importante que o professor glamorize o conhecimento, glamorize a ciência. Precisamos voltar a glamorizar o conhecimento, a glamorizar o saber. Porque hoje em dia, estamos vivendo um momento que parece que ser burro está na moda. Precisamos questionar essa realidade. E também tem o meu grupo de Facebook, Filosofia com Eldon Rosa Masson. Rosa Masson sempre com 2 S e tudo junto. Faz tempo que não publico nada no meu blog, porém lá há um material. Meu blog é através do endereço rosamasson.blogspot.com. Então, vamos ao tema de hoje. Eu não conhecia Ismael Ivo. Bom, talvez vamos elaborar aqui uma dúvida metódica. Talvez seja por acaso, porque eu penso que a maioria esmagadora dos brasileiros não tinham um contato público com essa pessoa. Eu, e talvez, repito, a maioria dos brasileiros não conhecia Ismael Ivo. Essa figura que veio de uma origem muito humilde, um cidadão negro, um cidadão que tinha aquele perfil que a sociedade não espera que vá muito longe.
Mas o sujeito alcançou, através da dança, um espaço no balé nacional e internacional que pouquíssimos brasileiros alcançaram. Talvez ele tenha sido, fatalmente sim, o expoente brasileiro que foi mais longe, porque ele não alcançou apenas, ele não foi apenas um dançarino em núcleos como a Europa, como a Itália, como a Alemanha, mas ele ocupou o papel de gestão de grandes companhias internacionais, sobretudo na Alemanha. E nós não o conhecíamos. Será apenas por acaso? Há pouco tempo, o Esporte Espetacular fez uma reportagem a respeito da expectativa que as pessoas têm em relação, por exemplo, ao atleta negro, em comparação com as expectativas que a própria narrativa, o próprio narrador, a própria imprensa tem a respeito do jogador branco. Sempre quando um jogador branco aparece, existe a expectativa também de que ele pode ser o articulador da equipe, o maestro da equipe, aquele que pensa o jogo, que elabora as jogadas, que organiza o time. Porém, de um jogador negro se espera sempre que ele seja aquele jogador de força, de velocidade, que não necessariamente pensa o jogo, mas ele corre pela equipe, ele dá o sangue pela equipe, é o chamado carregador de pianos, como existe nessa linguagem no futebol. Mas será por quê? Será por quê? Eu vou arriscar algumas reflexões. Eu acho que eu penso que isso também esteja relacionado à expectativa erudita, né? Como o tema de hoje, disso que eu estou falando, é Ismael Ivo e a erudição. Aliás, o tema do que eu estou falando é isso, Ismael Ivo e a erudição. Porque a nossa cultura clássica erudita, eurocêntrica, de onde nós adquirimos as nossas raízes filosóficas, clássicas, eruditas, racionais e lógicas, elas são raízes, evidentemente, que têm a pele clara, o cabelo relativamente liso e os olhos azuis. De repente aparece uma pessoa que não atende a essas expectativas e se torna um bailarino reconhecido internacionalmente, mas não apenas um grande bailarino, aí é que está a questão, mas ele ocupou o posto de gestão, ou seja, aquilo que o jogador clássico da pele branca faz, Ismael Ivo fez, porque se ele foi ocupar cargos de gestão, significa que viram nele a capacidade de pensar a arte, de pensar a dança, de ser um gestor dessa questão. E talvez aí esteja um sinal do porquê que nós não o conhecíamos. Porque pessoas do balé nacional, como por exemplo Ana Botafogo, Márcia Aidê e outros expoentes de pele branca, nós sempre ouvimos falar. Mas eu penso que Ismael Ivo tenha ido muito mais longe que essas pessoas, porque ele ocupou papel de gestão em espaços de erudição internacional, espaços de erudição internacionais e europeias e eurocêntricas. E por causa disso me espanta esse silêncio relativo. Não que ele nunca tenha aparecido, não que ele nunca tenha surgido em um programa aqui e outro acolá, mas eu penso que
o espaço que Ismael Ivo ocupou não justifica o fato de pessoas bem informadas, que estão sempre vendo televisão, que estão sempre lendo, nunca tenham ouvido falar dele. Não que eu nunca o tenha visto, eu já o vi em programa, mas aquela coisa apareceu, desapareceu e eu esqueci. Pessoas que ocupam espaços na cultura erudita, como por exemplo a moda. A moda é uma das representações da cultura erudita. E tivemos Gisele Bündchen, que estava sempre aí aparecendo. Porém, quando os expoentes das artes, da cultura, estão mais relacionadas às nossas veias populares, essas pessoas aparecem mesmo sendo negras. Djavan, Milton Nascimento, Gilberto Gil, etc. e etc. São pessoas, principalmente Gilberto Gil, de uma cultura invejável, mas representa a MPB, a música popular. Não necessariamente representa a tradição clássica e erudita, como os balés da Europa. Os balés da Europa, mesmo que hajam influências populares, eles representam a cultura clássica e a cultura erudita. A moda, mesmo que ela tenha se popularizado muito, ela tem ainda uma representação clássica e erudita. Então, me espanta o fato dessas pessoas não aparecerem. Então, por que isso? Vou continuar perguntando por quê. Existe aquilo que nós chamamos de cultura clássica, cultura erudita e cultura popular. Enquanto é cultura popular, né, a presença do indivíduo negro de origens humildes aparece com mais efusão. Em alguns casos, onde ele ocupa um lugar erudito, onde as expectativas a respeito das suas origens negras e humildes não aparecem tanto, aparentemente há um estranhamento. Eu acho que a palavra certa para essa nossa relação midiática com Ismael Ivo seja o estranhamento. Nós, negros, né, temos algumas experiências que elas são tão sutis que elas só pertencem a nós. Não que eu defenda aquele negócio do lugar de fala. Nós, negros, temos um lugar de fala, então só nós podemos falar, né? Porque aí, com licença, acontece aquela coisa, né? Bom, já que esse é o seu lugar de fala, você vai ficar aí falando só de questões referentes ao negro. Não. Mas existem comportamentos que eles são, assim, muito sutis. Eu trabalhei, por exemplo, em uma loja, eu era o locutor comercial da loja, até hoje presto serviços. E eu trabalhava nessa loja o dia inteiro e à noite eu ia para a faculdade de filosofia. E todos ali sabiam, né? As pessoas acabam tendo contato com aquilo que a gente faz. E todos sabiam que à noite eu ia para a faculdade de filosofia. A loja era em frente ao UFRJ, eu sempre estava ali. E a loja era repleta de pessoas muito humildes, que moravam, sobretudo, em Senador Camará. E na loja eu sofria muito assédio moral, muito... Fiquei ali quase 3 anos sendo muito judiado nessa parte, não me fazendo de vítima, porque aquilo acontecia. E falava-se da minha vida a respeito de tudo. Eu ouvia as pessoas falando de tudo que se referia à minha vida. Porém, as pessoas nunca tocavam na filosofia, nunca tocavam na faculdade. Um dia, depois dos
mais de 3 anos deu trabalhando na loja, a loja pegou fogo. E eles precisavam usar o banheiro da UFRJ, que ficava em frente à loja. E eu estava sempre lá e eu usava o banheiro da UFRJ exatamente porque eles tinham o hábito, alguns tinham o hábito de filmar as pessoas no banheiro. Quando a loja pegou fogo, todos precisavam agora usar o banheiro da UFRJ. Porém, eles só iam lá se eu fosse com eles, ou seja, eles achavam que eles não deveriam ter espaço naquele local de uma aparente erudição. Aí a ficha caiu. Por qual era o problema? O problema era a faculdade. O problema era a filosofia. Porque às vezes quando você contraria a expectativa das pessoas, as pessoas te atacam. Te atacam e se silenciam em relação àquilo que aparentemente é a erudição. Porque a filosofia tem essa aparência de erudição também. Porque ela vem de uma raiz europeia, eurocêntrica. Então, aparentemente, a pessoa que faz filosofia, que se interessa por filosofia, é uma pessoa erudita. E como esta pessoa que está trabalhando aqui com a gente, negra também, se interessa por filosofia, frequenta o UFRJ, aquilo. Então as pessoas se silenciavam em relação a isso e, de uma certa forma, me atacavam. Penso eu que também por isso. Em relação a Ismael Ivo, não houve um ataque, mas esse silenciamento em relação ao espaço que ele ocupou durante tantos anos, não é normal. Na minha modestíssima, não é normal. É aquele silêncio cínico. Ele alcançou um espaço de dança e de gestão que muitas pessoas de pele clara, de olhos azuis e de cabelo liso, não alcançou. Então o que a gente vai fazer? A gente vai silenciar. Vamos assistir de longe até onde ele vai. Até onde ele vai. Isso me parece muito sutil. E são coisas que às vezes só nós negros entendemos. Mas eu não estou aqui falando que só nós devemos ter o lugar de fala em relação a isso. Há pouco tempo aconteceu uma coisa muito interessante. Minha esposa fala muito da nossa relação com as pessoas, né? Como todas as mulheres que são apaixonadas pelos seus maridos bonitões. Então a minha esposa fala muito de mim, ela comentando a respeito da minha pessoa com as colegas, que eu sou professor de filosofia, que eu levo ela de vez em quando para passear em Paris, na Europa e outros países do mundo. Quando eu apareci e uma das pessoas me viu, a pessoa falou assim com ela, sem perceber: ué, eu imaginava ele completamente diferente. Aí a minha esposa: você imaginava ele como? Aí a pessoa: eu imaginava ele branco. Ou seja, há coisas que aparentemente representam a erudição. E a erudição, a expectativa da erudição é relativamente ariana, branca e de olhos azuis. De repente uma pessoa ocupa um espaço, mesmo que seja um espaço bastante simples, né? Mas aquele espaço representa a erudição, representa um certo corte de classe, onde alguns grupos costumam não ocupar. E quando pessoas desse grupo ocupam esses locais, aparentemente há um estranhamento. Eu pensava que ele fosse branco. Há pouco tempo eu conversando com um taxista, e ele falando das viagens dele, e eu falando das minhas, e ele: ué, não, você faz o quê? O que na vida? Não, porque eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aquilo, e você está viajando mais do que eu, por quê? Você faz o que na vida? Ou seja, se eu fosse loiro e tivesse os olhos azuis, ele não teria essa reação. Ele acharia normal, penso eu. Mas algumas coisas representam corte de classe. Falar outros idiomas representa um corte de classe, né? Estou aqui labutando
com o meu espanhol e com o meu francês, isso, de uma certa forma, representa um corte de classe, onde as expectativas são dirigidas para um público A, mas não necessariamente dirigidas para um público B. E o nosso Ismael Ivo tem essa relação onde sempre existiu uma falta de expectativa em relação a ele. Ele ocupou esse espaço, então há um distanciamento. Vamos ver até onde ele vai. E ele foi. E ele só aparece quando morre? Muito estranho. Muito estranho. Eu acho isso muito estranho. Eu acho que é uma coisa que a gente deve pensar a respeito disso. Algumas coisas ainda não foram resolvidas. Nas minhas viagens para a Europa, eu percebo que às vezes eu ando pela cidade, eu vou a determinados hotéis. Acho estranho, às vezes, eu ser o único negro em quase todas as oportunidades. E às vezes eu entro num determinado local e há um... E a minha mulher, que é mais observadora que eu, fala: as pessoas estão te olhando muito. E eu comecei a observar e realmente é verdade, as pessoas começam a me fitar. Porque os negros que se vê nas ruas da Europa, os negros que se vêem nas ruas da Europa costumam ser muitos imigrantes vindo da África, vendendo aquelas bugigangas, e de repente um negro aparece só fazendo turismo. Uma vez eu estava fotografando um prédio do Ministério do Exército em Madrid. De repente o soldado veio para cima de mim e pediu a minha máquina e começou a apagar as fotos que eu tirei. Não sei se foi porque estava próximo daquele atentado lá do Charlie Hebdo na França. Mas tinham pessoas brancas do lado fazendo a mesma coisa. A minha esposa falou: e eles? Aí o soldado olhou, deu um sorriso irônico e nada fez. Ou seja, estamos ainda distantes de resolver essas coisas. Mas o fato de Ismael Ivo não aparecer e só aparecer na morte me causa um certo espanto. Fomos privados, por exemplo, da inteligência, do sarcasmo e da malevolência de um Wilson Simonal, que foi pego em talvez uma suposta ameaça pró-ditadura. Achavam que ele era dedo duro da ditadura militar. Bom, nos meios de comunicação tá cheio de gente que foi ligada à ditadura militar. Mas ele era inteligente, ele tinha um estilo, ele tirava uma onda com o seu carrão. Poxa, o cara preto tira onda com carrão. Destruíram a carreira de Wilson Simonal. Privaram a minha geração de Wilson Simonal. Estranho. E quando ele morreu, aí começaram as homenagens. O mesmo que está acontecendo agora com Ismael Ivo. Minha geração foi privada da presença de Ismael Ivo. E eu não acho normal ele, sendo um negro, tendo participado como participou da dança internacional e tendo ocupado papel de gestão, só tenha aparecido de maneira efusiva quando morreu. É um questionamento que eu faço e eu gostaria que vocês me ajudassem a refletir a respeito disso. Façam o teu comentário, faça o comentário de vocês, dê like e... Ok, galera? Vocês são do coração.